Fala galerinha do meu canal, bem-vindo ao Expert Filosófico. Me chamo Evelyn e hoje eu vou dar o conteúdo sobre os pré-socráticos, tá bom? Conteúdo inicial, né, da filosofia. Tentarei o possível ser dinâmico aqui, né, para que o vídeo também não fique tão grande, né, e para que vocês possam ter um bom entendimento sobre o assunto. Bom, para que a gente possa entender sobre os filósofos pré-socráticos, a gente tem que entender primeiramente o título, né? O título, né, pré, né, a gente entende que é tudo aquilo que vem antes. E Socrático, em relação a um filósofo muito importante na Grécia Antiga, que é o próprio Sócrates, né? E aí você me pergunta, Sócrates é muito importante assim para que se possa já ver essa divisão? Bom, Sócrates ele é muito importante sim, tá bom? Mas não foi ele que fez essa divisão, né? Alguns estudiosos, pessoal, vão dizer ainda, né, que alguns pessoal que viviam no mesmo tempo em que o próprio Sócrates, tá bom? Então, o Sócrates ele é contemporâneo a alguns pré-socráticos. Então, não se dá de maneira alguma, né, essa diferença entre os pré-socráticos e o Sócrates por tempo, mas sim pelo objeto de estudo. O próprio Sócrates ele estudava o homem, né? Os próprios filósofos pré-socráticos, o objeto de estudo deles, o que eles estudavam, né, era perante a physis, né? Que significa ao pé da letra, né, que está aí, escrito aí, ao pé da letra, significa física, né? E tudo que é físico tem relação a fenômenos naturais que está dentro da natureza. Ou seja, eram conhecidos também os filósofos socráticos como filósofos da natureza. O que é que eles estudavam perante a natureza? Bom, eles queriam estudar, né, queriam saber sobre a arqué, essa palavra grega aí que significa, né, substância primordial, né, princípio único de todas as coisas, né, o princípio fundamental de todas as coisas. E vai surgir na cidade de Mileto três filósofos. O primeiro filósofo na cidade de Mileto é o próprio Tales, né, Tales de Mileto, tá bom? Vou frisar aqui uma questão. Todos os filósofos, pessoal, eles vão ter pelo sobrenome a sua cidade em que eles viviam. Então, se vocês escutarem Tales de Mileto, né, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, né, é porque eles todos viviam na cidade de Mileto, tá bom? Então, o primeiro filósofo que vai, né, fazer a filosofia em relação, né, ao princípio único, a arqué, né, é o próprio Tales, tá bom? E o que é que ele vai definir como arqué? Ele vai definir a água como arqué. Por que ele vai dizer que a água seria arqué? Porque ele vai dizer que em tudo que tem na Terra, tudo que tem no mundo, né, necessita da água. E não só vai dizer isso, né? Ele vai dizer também que a água ela penetra nos seres vivos, né, fazendo com que possua a psique, né, aí que em grego que significa, a tradução dessa palavra grega aí significa alma, ou seja, a água penetrando no ser vivo, ela daria a alma para que todo ser vivo vivesse, tá bom? Então, a água ela animaria todo ser vivo para que todo ser vivo pudesse ter a vida. É uma explicação simples sobre o princípio único, né? Que possa ter gerado todas as coisas, mas é uma explicação que ela é respeitosa por quê? Porque era do tempo dele. E ele também, né, trouxe, foi o primeiro filósofo a trazer uma multiplicidade em relação a ao seu pensamento. Em que questão que eu digo multiplicidade, pessoal? Ele vai mostrar, né, por observação, né, por questões dos sentidos, que a gente pode saber o início de todas as coisas, como é que tudo foi gerado, tá bom? O segundo filósofo, né, que foi discípulo do próprio Tales, né, vai ser o Anaximandro. Né? O que é que o Anaximandro ele vai determinar como como a arqué de todas as coisas? Né? Ele vai determinar que seria o ápeiron. O ápeiron, essa palavra grega aí, né, que denomina, tem o significado de o indeterminado, né, o infinito, o ilimitado. Né? Porém, ele discorda que seja pelas nossas percepções, né, que a gente possa observar ou sentir essa arqué. Né? Por quê? Porque ele vai dizer que é uma coisa mais transcendental, é uma coisa mais divina, que vai além da nossa razão. Tá bom? Então, ele vai determinar por causa disso. Né? E ele vai dizer também em relação ao ápeiron, né, que o ápeiron ele é a massa geradora dos seres, né, e do cosmos. Ou seja, e tudo aquilo que está dentro do cosmos tem um tempo. Né? Ou seja, ele vai dizer que tudo aquilo que é dentro do cosmos é cíclico. Por quê? Porque existe um início, né, e nesse início também, né, vai ser o fim, ou seja, vai estar sempre em círculos. Né? E dentro disso ele vai dentro dessa questão cíclica, ele vai dizer que vai ter uma diferenciação entre os contrários,
né? Ou seja, que ele vai colocar em relação aos fenômenos naturais, né? Que há essa ação dos fenômenos naturais, por quê? Porque eles tentam se contrariar, entende? Ou seja, existe o frio e existe o calor. Então, essa é uma diferenciação entre os contrários. Eles estão tentando se diferenciar dentro do cosmos. Por quê? Porque existe, né, um limite entre dentro do cosmos para o próprio Anaximandro, tá bom? O terceiro, depois de Anaximandro, que também, né, foi um discípulo do próprio Anaximandro, é o Anaxímenes, né? Ele vai determinar como arqué, pessoal, o ar. Por quê? Ele vai concordar com Tales que pode ser observável, né? Então ele concorda com Tales e discorda do Anaximandro, né? Porém, ele vai concordar com Anaximandro dizendo o seguinte, que é sim determinado, né? Por quê? Porque não se dá para ver, né? Mas se dá para perceber, dá para sentir isso, né? E aí ele vai dizer que é o ar. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo. Se você soprar em sua mão, né, você vai sentir o ar, né, passando por sua mão. Então, ele vai dizer que esse sopro, né, também está no cosmos, né? O cosmos mantém esse sopro dentro de cada ser vivo, né? Então, para o próprio Anaxímenes, quando a gente, antes da gente morrer, quando a gente dá o último suspiro, né, esse sopro que sai, esse último suspiro, seria a alma, né? Então, a alma sai do corpo e a gente, né, padece, a gente morre, entendeu? Então, para ele, a importância do ar seria porque o ar, né, ele anima todas as coisas, né? Ele dá vida a todas as coisas, tá bom? E o quarto filósofo, né, vai ser Heráclito, tá bom? Deixando bem claro que eu estou falando sobre os principais filósofos, tá bom, pessoal? Da filosofia pré-socrática, tá bom? Heráclito, ele não é de Mileto, né? Ele é da cidade de Éfeso. As pessoas vão chamar ele de Heráclito, né, de Éfeso, porque ele é da cidade de Éfeso, tá? Bom, Heráclito ele vai dizer uma coisa mais diferente em relação aos três, né, filósofos de Mileto, né? Ele vai dizer, né, que a arqué de tudo seria, né, o devir. O que quer dizer esse devir? Devir, pessoal, seria essa mudança, seria um fluxo, ou seja, que a gente está constantemente, né, mudando, né? E ele vai dizer a seguinte frase: tu não podes descer duas vezes no mesmo rio, porque novas águas correm sobre ti. Ele diz essa frase dando exemplo de que se a gente entrar num rio para se banhar, né, a gente só vai se banhar uma vez nesse rio. Porque quando a gente sai do rio e volta para se banhar novamente, não são as mesmas águas, né? E também não é o mesmo banho, e você, quando você entra, também não é a mesma pessoa, né? Então, ele vai dizer que a gente vai estar em constante mudança, em constante fluxo, né, para mudar. Então isso seria o devir, né? Então, qual é o elemento natural em que o próprio Heráclito ele vai, né, definir, né, essa arqué, né, esse devir? Ele vai definir como o fogo, né? Anteriormente ele vai dizer que a gente passa em relação aos opostos por uma luta de forças opostas, ou forças contrárias, né? Ele vai dizer que a gente passa por uma luta de forças contrárias, né? Essa luta ele vai dizer que é a mãe, né? Por quê? Porque essas forças contrárias, né, são, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui eu vou dar alguns exemplos de forças contrárias que ele quer dizer, né? A injustiça ela luta contra a justiça, né? O bem ele luta contra o mal, né? Entre outras exemplos a gente pode acrescentar aqui. Ele vai dizer também que a ordem, né, ela luta contra a desordem. Então essas são lutas contra os contrários. Então essa força de luta ele vai chamar como mãe, né, de todas as coisas. E aí ele vai dar, né, vai transformar essa luta mostrando, né, dando como ênfase o fogo.
Por que seria o fogo? Né? Porque o fogo ele tá em fluxo, ele faz com que fique uma chama ardente de luta para que se possa, né, existir esses contrários, existir sempre essa mudança nos seres. Então ele vai definir o fogo como arqué de todas as coisas, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre os pré-socráticos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando que existem outros pré-socráticos, tá bom, pessoal? Também bem relevantes, né? Mas esses aqui eu citei como, eu acho como os principais, né? Na filosofia grega antiga, né? Os primeiros filósofos, né, que foram bem importantes. Eu acho esses aqui como os principais, tá bom? Então existem outros, como Parmênides, né? Existe como Zenão, né? Existe o próprio Pitágoras também, que a gente, né, vê muito na escola em relação à matemática, né? O teorema de Pitágoras foi o próprio Pitágoras que fez. Então, existem esses outros pré-socráticos, o Empédocles também, Demócrito é outro também pré-socrático. Então, existem outros pré-socráticos, mas eu falei sobre esses quatro que são que eu achei os mais importantes para ser falado, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e eu espero também que vocês tenham tido um bom entendimento em relação à filosofia pré-socrática, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado e dê um like aí, tá bom? E se inscreva no canal para que vocês possam, né, obter mais vídeos, né? E ative o sininho aí para que vocês possam ser alertados para mais um vídeo, beleza? Tamo junto, valeu!